Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. A história de hoje é baseada em uma experiência real, anônima. Me convidaram a um culto secreto. Vamos ao relato. Tenho muito pouco tempo ouvindo as histórias do canal, pois as coisas sobrenaturais que aconteciam comigo não eram tão assustadoras. Aliás, me pareciam bobas. Eu achava que eram coisas para contar às crianças, mas por causa das reviravoltas da vida, agora estou aqui para contar uma coisa que marcou minha vida para sempre. Nunca aprendi a ler, nem a escrever, porque minha família era muito pobre. Quando tentei ir à escola, as crianças zombaram de mim, me chamando de sujo e piolento. Contei ao meu pai o quanto me sentia mal e por isso ele me deu permissão para não ir mais à escola. Fiquei em casa para ajudar nas tarefas domésticas. Antes de começar a história, quero agradecer ao meu amigo Gustavo por escrever meu relato. E é por causa dessa pessoa que eu pude enviar essa história. Como eu não ia à escola e ficava muito tempo em casa, entediado e fazendo coisas ruins, meu pai acabou me levando junto para seus trabalhos. Então aprendi coisas sobre hidráulica, jardinagem e trabalhei com construção. Também fui gari. Eu não era de recusar trabalho, pois tinha que colocar o pão na mesa. Nunca tive vergonha desses trabalhos, pois as pessoas instruídas quase nunca valorizam. Em certa ocasião, nos chamaram para cuidar do jardim de uma casa muito rica. Eles me pareciam aqueles senhores que querem que tudo seja perfeito em suas vidas e não sabem em que gastar seu dinheiro. Meu pai e eu trabalhamos com eles durante 15 anos, até o falecimento do meu pai. Naquela época, eu pude perceber algumas coisas. Por exemplo, que o senhor tinha outra família. Ele se dava mal com a esposa e passava o tempo fora de casa com os amigos. Eles não tinham filhos e por isso eles gastavam todo o dinheiro com seus luxos e futilidades. Quando meu pai faleceu, eu continuei cuidando do jardim dele, fazendo algum ou outro reparo. Tudo estava indo muito bem, mas uma tarde as coisas mudaram. O senhor, o qual chamarei aqui de Fernando, me pediu para eu entrar na casa dele para tomar um drink com ele. A verdade é que tive muita vergonha dele, porque as minhas mãos estavam sujas de terra e eu estava suado. É que você não escapa dessas coisas quando está trabalhando. Eu disse a ele para me perdoar por isso e ele respondeu rindo: "Você vem cuidar do jardim há muitos anos. Você deveria se considerar parte da família." O senhor Fernando me disse. E a verdade é que eu não tinha ideia do que ele queria, mas um trabalho extra ia me fazer bem. Depois de me perguntar como estava a minha família e entre um drink e outro, ele me disse que se eu não tinha interesse em ganhar um pouco mais de dinheiro. Nem pensei e respondi que sim. Estou sendo honesto. Se ele tivesse dito sim, eu teria me juntado a ele. Mas ele respondeu apenas que não. Era mais como ser seu motorista particular, seu braço direito, e para isso eu tinha que ter toda a sua confiança. Imaginei que ele estava falando sobre suas amantes, e isso não importava para mim. Essas eram coisas dele, e eu não precisava me envolver antes de dar o sim definitivo. Lhe perguntei de quanto estávamos falando. Acho que até meus olhos estavam cheios de símbolos do dinheiro e também de desenhos animados. Só um idiota teria dito a ele que não. Lhe respondi que contasse comigo e que amanhã estaria vestido melhor e pronto para ser seu chofer. Não, olhe, hoje mesmo tenho um compromisso. Preciso que você venha hoje à noite. Não se preocupe, vou pagar como hora extra. Se não tem roupa adequada, venha vestido de negro e com o pagamento você pode comprar roupas melhores. Nem preciso dizer que no começo eu não tinha um único terno, porque são muito caros.
e depois por quê, nunca precisei deles. Coloquei uma camisa e uma calça qualquer. Dei um beijo na minha esposa e no meu filho de 5 anos. Quando eu cheguei na casa do senhor Fernando, ele estava muito elegante. Parecia que ele era o convidado de honra de uma festa. Entramos no carro e ele me disse aonde ir. E por questão de segurança, não vou dar a direção nem nada parecido. A casa era grande e luxuosa, com um jardim maior do que a do seu Fernando. Havia muitas mesas com comidas e garrafas de vinho que eu nem sabia que existiam. E algo que me chamou a atenção é que aqueles que deveriam ser garçons eram crianças vestidas com shorts de penas brancas, com o peito nu. O Senhor me disse para não dizer qualquer coisa que vi ou escutei. Eu obedeci. Eu sempre andava pelos jardins e pegava comida, mas não tinha um gosto bom. Estava sem sabor e a carne estava quase crua. E isso me deu muito nojo. Estava comendo pão quando chegou perto de mim um dos meninos. Oi, como você se chama? Lúcia? Não podia acreditar que era uma menina, pois tinha o cabelo curto, parecia um menino. Acredito que tinha como uns 5 anos. Nessa noite não passou nada mais. O senhor Fernando entrou na mansão onde estava acontecendo a festa. Saiu daí como às 4h30 da madrugada. Meu corpo não estava acostumado a ficar acordado até tarde. Então fiquei com muito sono. Assim que ele saiu da mansão, ele se despediu das pessoas e entrou no carro. Naquela noite, ele me disse em sua casa que no dia seguinte me apresentara às 2 da tarde para fazer algumas coisas. Nos meses seguintes, eu me acostumei com o ritmo de vida do senhor Fernando. Nós íamos de um lado a outro comprando coisas caras, visitando mulheres ricas e muito bonitas. Também atendi um ou outro negócio dele. No total, fui motorista dele por 1 ano. E quando tinha que levá-lo à mansão da festa, eu o esperava do lado de fora até que ele saísse, sem fazer perguntas. Uma dessas vezes, enquanto eu dirigia, ele me perguntou se eu não gostaria de ser membro. Então lhe perguntei, membro de quê? Eu sei que você não é estúpido e você tem que imaginar o que acontece nessas festas. Só há 2 coisas que você deve ter em conta. A primeira é que, se você for inteligente, poderá ganhar o dinheiro que quiser e comprar o que sempre quis. E a segunda é que você só precisa adorá-lo, consenti-lo e lhe dar o que ele pede. Também não pode faltar às reuniões, pois é verdade o que dizem, que o que vem fácil, vai fácil. Para ser um homem de sucesso, é preciso ter caráter, força e disciplina. Eu não estava entendendo muito bem o que ele me dizia, e a verdade é que eu também não me importava. Tinha um filho e uma esposa que dependiam de mim, e isso me motivava para lhes dar uma vida melhor. Gostaria de esclarecer que não vivia em extrema pobreza, mas também não podia dar luxos a eles. E olha que eles mereciam. Mentiria se dissesse que não tinha curiosidade de ver o que estava acontecendo lá dentro. Imaginei que eles estavam lavando dinheiro ou algo ilegal, mas nada tão assustador quanto o que eu presenciei naquela noite quando chegamos à festa. O senhor Fernando chegou diretamente com 2 senhores que pareciam velhos por causa de seus cabelos grisalhos e rosto corado. Ele me apresentou a eles e disse que eu seria o novo membro. Os senhores me olharam da cabeça aos pés, como outros me olharam antes por ser pobre. Falaram alguma coisa para o patrão e depois me deixaram passar. Lá dentro havia algumas cadeiras dispostas em círculo e uma cama bem grande no centro. Aos poucos as pessoas foram se sentando até que todos os assentos estivessem ocupados. Seu Fernando me disse para prestar atenção e não falar. No ambiente, começaram a ser ouvidos tambores em uma música estranha, como se fosse africana ou algo parecido. Não consegui ver claramente
quem estava tocando, mas percebi que não era uma gravação. De uma das portas que ficava atrás das cadeiras, dava para ver uma garota que era muito bonita. Ela tinha cerca de 15 ou 17 anos. Ela tinha apenas plumas de um pavão real e estava sem roupa. Seu cabelo era longo e castanho. Ela era muito bonita. Eu olhei para essa aparição com a boca aberta, mas os outros, entre os quais havia homens e mulheres, nem sequer se viraram para ver a jovem, que se deitou na cama e fechou os olhos. E então apareceram 6 rapazes que também pareciam muito jovens. Pareciam modelos tirados de uma revista. Cada um dos 6 começou a ter relações com a menina, até que chegou a vez do 6º. Quando ele terminou, a menina tirou uma faca entre as cobertas e cortou-lhe o pescoço, exatamente como eu disse. O sangue manchou seu rosto e corpo. Eu queria gritar, mas fiquei sem palavras quando vi o corpo do menino cair para o lado. Em seguida, ela fez o mesmo, falecendo instantaneamente. As pessoas que estavam sentadas no círculo levantaram e aplaudiram. Tudo ao redor estava muito mal iluminado. Só a cama onde vimos tudo isso estava bem iluminada. Eu não sabia o que fazer. Nunca achei que veria algo parecido. Então as luzes se acenderam acima de nós. Todos os presentes, inclusive eu, se viraram para olhar e havia uma pessoa. Bom, eu acho que era uma pessoa, embora não tenha tanta certeza. Ele tinha chifres de touro na cabeça e estava sem roupas. Vi claramente que era um homem e dava para saber porque ele estava com uma túnica aberta e tinha as mãos levantadas para o teto. De onde eu estava, me pareceu que seus pés eram patas de touro ou bode, mas não tenho certeza porque não dava para ver bem. Quando esse baixou as mãos em nossa direção, as pessoas começaram a fazer sons como se quisessem vomitar. Outras apenas gritavam e fizeram gestos horríveis. Eu não sabia o que fazer e fiquei com muito medo porque pensei que poderia passar alguma coisa comigo. Mesmo não tendo educação, também não sou burro e sei que isso foi um sacrifício de uma seita. Nunca imaginei que o Sr. Fernando fazia parte de algo assim. Ele estava ao meu lado e também estava se contorcendo e começou a tirar a roupa e outras pessoas começaram a tirar a roupa também. E eu não seria o único vestido se não estivesse com tanto medo, que acho que teria me empolgado como um louco e teria me relacionado com algumas das mulheres que estavam lá. Eram mulheres muito bonitas que imagino que seriam atrizes ou modelos. O Sr. Fernando apenas convivia com gente conhecida. Eu me importava muito pouco com aquele mundo. Fazia muito tempo que não via televisão. E desde que tive essa experiência, não vejo fofocas de entretenimento por medo de reconhecer algumas dessas mulheres. Não vou dar mais detalhes. Direi apenas que, naquela noite, tive 3 delas e também me deixei possuir. Tenho muita vergonha de admitir, mas não adianta negar. Eu queria contar tudo a vocês, escondendo minha verdadeira identidade. O ritual terminou por volta das 5 da manhã. Durante todo o tempo em que estivemos nus e nos relacionando um com os outros, a pessoa com chifres nos olhava de cima. Os corpos dos jovens ficaram na cama, enquanto tudo isso acontecia. Quando terminamos, nos vestimos e entramos no carro. Sr. Fernando, ele estava sorrindo, muito satisfeito. Ele me perguntou se eu havia gostado, e eu respondi que sim. Olha, agora você é como um novo membro. Então você deve trazer alguém. Se você conhece um garoto, traga. Ele gosta, e alguma coisa deve ser entregue, para você poder conseguir o que quer. É assim que o mundo funciona, garoto. Minhas mãos tremiam no volante, mas tentei rir do que ele estava me contando.
Jurei que ia levar um sobrinho que tinha acabado de completar 16 anos. O senhor Fernando me pediu para vir no dia seguinte para fazer as tarefas habituais. Ele me lembrou que eu não precisava contar a ninguém o que tinha visto. Ele me deu um sorriso de despedida e fui para casa. Quando cheguei lá, comecei a chorar. E estava feito louco. Eu precisava tomar uma bebida para me livrar do nervosismo, mas não funcionou. Minha esposa saiu para ver o que estava acontecendo. E eu não tive coragem de contar tudo a ela, embora eu tenha contado a maior parte. Eu não me sinto mais um homem e acho que ninguém deveria passar pela mesma coisa. Contei a ela que a menina tinha 6 anos e não tive mais coragem de confessar para ela que tive relações com outras mulheres e que também tive que fazer isso com um dos convidados. Eu disse a ela que estava com muito medo e que deveríamos ir de lá para a casa da mãe dela e depois iríamos para outro lugar o mais longe possível. Então pegamos alguns pertences e saímos de lá. Entre uma coisa e outra demoramos uma semana tentando encontrar um lugar para morar. Viajamos por quase todo o país até chegarmos a um lugar onde ninguém nos conhecia. Só estamos morando aqui há 1 ano e meio. Tenho medo que os convidados da festa possam me encontrar. Talvez eu esteja exagerando, porque o senhor Fernando deve pensar que sou pobre. E mesmo que eu fale, ninguém vai acreditar em mim. E se acreditarem, essas pessoas têm dinheiro para comprar qualquer autoridade judicial ou político. Todos nós sabemos que entre os ricos e os poderosos, eles se cobrem. Deu muito trabalho para me recuperar emocionalmente. E muitas vezes sonho com aquele ser de chifres, aquele que nos viu de cima fazendo essas aberrações. Não vivo em paz. Me sinto um lixo comigo mesmo pelo que aconteceu. Não posso falar sobre isso com ninguém, porque não quero que mudem a imagem que eles têm de mim. E mais do que tudo, pelo medo que ainda me faz lembrar o que aquela garota fez. Acredito que esse ser com chifres é um demônio. Mais cedo ou mais tarde ele virá por mim. Tenho medo, mas estou disposto a enfrentá-lo. E se eu morrer, não importa. Desde que ele não mexa com meu filho ou minha esposa. Não me importo com o resto. Antes de me despedir, gostaria de recomendar que vocês nunca se envolvam com esses grupos. Não vale a pena. O dinheiro não é tudo na vida, mesmo que pareça assim. Agora entendo que a dignidade, a lealdade, o respeito próprio valem mais do que todos os milhões na terra. Tenham cuidado e seja grato pela vida que vocês têm. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.